bom dia, feliz em sua companhia nessa manhã de reflexão e arte. Hoje trazemos Gabriel Oliveira, de Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo, fundador e mantenedor do site Acervo Espírita, verdadeiro baú de tesouros da nossa música. E sem demora, vamos buscar o nosso convidado. Bem-vindo, meu caro Gabriel Oliveira, à nossa manhã de reflexão e arte. Eu queria agradecer, o convite. Seria impensado lá nos idos de 2012, numa das primeiras viagens que você fez aqui à cidade que eu me escondo, Cachoeiro de Itapemirim, no sul do estado, do Espírito Santo. Seria impensado eu imaginar que tanto tempo depois a gente poderia estar trabalhando junto aqui, fazendo um bate-papo legal nesse programa de manhã de reflexão em arte, porque não era uma coisa que eu imaginava que poderia acontecer. Gabriel, já vamos iniciar abordando esse fantástico trabalho de compilar em uma única fonte tudo o que foi e é produzido musicalmente no movimento espírita, essa obra magnífica que é o Acervo. Quando sentiu a necessidade de uma ferramenta como essa? É interessante que, apesar de boa parte da minha família ser espírita, outra parte católica, eu só fui ter acesso ao espiritismo por volta de 99, 2001, mais ou menos. E o que acontece? Eu, nessa mesma época, estava com uns 16, 17, 18 anos, e comecei a estudar a doutrina por influência da minha mãe. Só que, ao mesmo tempo, eu tinha banda de rock, né? A gente, quando está com seus 16, 18 anos, pensa muito pouco na vida. E estava lá tocando meu Led Zeppelin, meu Beatles, meu Black Sabbath, né? E, ao mesmo tempo, começava a estudar a doutrina espírita. Não fazia ideia do que era música espírita nessa época. Por ocasião de 2005, eu fui ao primeiro encontro jovem espírita, tardiamente já, porque eu estava com 21. E ainda era roqueiro de banda. Então, foi a confraternização de mocidades espíritas do estado do Rio de Janeiro, no campus dos Goitacazes, Polo Betânia. Fui, apesar de chegar lá com cabelo grande, calça rasgada, aquela característica de roqueiro, fui muito bem recebido. Foi um mundo que se abriu para mim aquilo lá. Tanto é que eu não perdi mais nenhum depois disso, ou seja, são 15 anos de comércio. E ali eu comecei a trocar, vamos dizer assim, o lado rock and roll do Gabriel pelo lado espírita. O lado espírita começou a sobressair mais do que o lado do jovem roqueiro. Ouço rock até hoje, mas parei de ter banda pouco tempo depois disso. Em 2007, na Comerge, o pessoal sabia que eu tinha banda e tal. Faltando 2 dias para o retiro, que se acontece no Carnaval, me ligaram falando que um colega nosso teve um acidente. Eu não tenho certeza se foi uma fratura ou uma luxação, mas ele teve que engessar o braço. E estava impossibilitado de tocar o contrabaixo na equipe de música, que era o instrumento que eu tocava nas bandas de rock. E falaram: Gabriel, traz seu baixo porque é você. Eu pensei assim, caramba, o que eu vou fazer lá? Porque eu não sabia o que era música espírita. Cheguei lá, pedi para eles me arrumarem umas cifras e tal, ver o que acontece. Mas fui, né? Não tinha plano C, foi o plano B. Não posso falar que foi uma maravilha, mas a partir daí eu começava a conhecer um pouco mais do que seria a música espírita, né? Comecei a participar um pouco mais e tal. E quando chegou em 2009, já fora das bandas e tal, eu resolvi comprar meu primeiro violão, que eu não tocava violão na época. Então eu precisava de uma cifra e pensei assim, poxa, mas eu toco em casa, eu toco
na Casa Espírita e eu toco no Encontro de Jovens. Eu precisaria de uma apostila que ficasse online, né? Para uso pessoal mesmo. E foi aí que surgiu uma proposta de ter algo online. E aí o pessoal viu, poxa, mas eu quero usar também, eu quero colocar uma música aí também, vou incluir alguma coisa. E a gente foi incluindo, na época, ainda era uma apostila, né? Mas quando a gente levou a proposta para a Comerge, um amigo nosso lá, o Júnior Vidal, não, mas eu quero colocar minhas músicas aí também, que é um grande incentivador do acervo espírita. E a gente pensou, então tem que virar um site, né? Já não pode ser uma apostila. E aí a gente queria incluir mais coisas, outros polos da Comerge também, mostrando músicas e tal. E aí surgiu a proposta do site, que no início foi feito por um amigo nosso aqui de Cachoeiro mesmo, da programação, foi o Glauber Lustosa. E a concepção, de fato, de que deveria ser um site, portal de música mesmo, começou a surgir quando eu recebi os primeiros contatos de músicos de outros estados, que eu não conhecia e que eu descobri naquele momento que eles já trabalhavam músicas há muito tempo. Eu posso citar aqui inicialmente, né? Nesses contatos por e-mail, na época não tinha nada, era e-mail e pronto. Não tinha Facebook, não tinha Orkut, não tinha WhatsApp, muito mal tinha o MSN, então era e-mail e pronto. E-mail, telefone e carta. Né? E eu recebi um contato, a princípio, do Liraucio, grande trabalhador da música espírita da cidade de São Paulo. Recebi um contato do Mário Joanoni, de Araras, buscando divulgar as músicas do Toque na Alma, grande amigo também. Recebi contato do Cleiton Prado, de Americana, trabalhadores aí de São Paulo. Recebi também um contato do Luiz Domingues, da Rádio Portal da Luz, de Dourados, Mato Grosso do Sul, que posteriormente me mandou um CD com várias músicas. Ou seja, eram pessoas de locais que eu nunca tive acesso a nenhuma informação sobre música espírita, me enviando material para divulgar. E aí surgiu o desafio de montar um site, né? E foi aí que o Glauber montou o primeiro protótipo, né, que foi ao ar em 7 de dezembro de 1910. Opa, de 2010. Que foi ao ar no 7 de dezembro de 2010. E que fez 10 anos agora, no final de 2020. Ele está até fazendo o festival. E a partir daí a gente foi evoluindo na proposta. Ou seja, o site não surgiu necessariamente de uma ideia minha. Tive a ideia de fazer uma apostila pessoal, outras pessoas abraçaram essa ideia, até que a necessidade de um site surgiu por si só. Então, falar, o Gabriel idealizou o site, não, isso não aconteceu. O Gabriel percebeu, após fazer uma apostila, que era necessário um site, ou seja, existe muita intuição forçada pelas próprias circunstâncias também. E falando em números, o que o acervo disponibiliza hoje? Basicamente é sempre assim, eu alimentando o banco de dados e um programador fazendo a parte do site mesmo, uma equipe de 2, praticamente. Dificilmente tinha um terceiro ou um quarto. Né? E hoje o site, como ele é visto, como ele é acessado, é uma obra do amigo Francisco Pacheco. Ele que trouxe essa evolução, essa nova interface para o site. Hoje nós temos aproximadamente 7.000 músicas no site, entre compositores encarnados, desencarnados, espirituais, mediúnicos, e por aí vai. 1.700 e CDs 1.550. Então já é um bom trabalho. É possível acessar o site sem se cadastrar ou fazer login permite maior interação?
principalmente porque vários músicos permitem o download gratuito de suas canções. A gente pode acessar ele de forma anônima também. Você entra por qualquer navegador, seja de computador, de tablet, de celular. Não precisa fazer login, embora o login te dê acesso a uma possibilidade de criar uma playlist das suas favoritas, né? Personaliza um pouco mais o seu acesso, mas todo o conteúdo disponível para quem faz login, que é gratuito, está disponível também para quem acessa anonimamente, que pode pesquisar tanto por palavras, né, quanto pelo nome da música, quanto pelo título do disco, tanto por uma listagem alfabética. Então, são várias formas de busca que tem no site. E um compositor espírita, o que precisa para ter seu trabalho no site? Apesar do meu número de celular ter se tornado algo de domínio público, não é um problema isso, tá? Eu peço que, para envio de conteúdo, seja feito por e-mail, porque no WhatsApp ele é muito movimentado, eu perco as coisas, não tem jeito. Que eu uso tanto para fins pessoais, quanto para fins profissionais, quanto para a questão do transpírito. Então, é muito rápido, então eu acabo perdendo as coisas mesmo. O e-mail não, o e-mail fica paradinho lá, quietinho, uma hora eu dou conta da demanda, né? Aí a pessoa pode, se achar que eu demorei demais, me dá uma cutucada, eu vou lá e tento dar uma agilizada no processo. Mas eu peço para entrar e entre em contato pelo WhatsApp e fala que vai mandar um e-mail. E manda o material por e-mail, quanto maior material possível, enviando a MP3, as letras. Por favor, os compositores, porque é muito importante enviar uma informação correta do que você vai divulgar, especialmente enviando o que é seu, né? Cifras, porque a proposta do acervo também é ensinar a tocar as músicas, e mandar o máximo de informações possíveis por e-mail. O músico pode divulgar a si mesmo, dando todo uma informação completa a seu respeito, com foto, telefone para contato, e-mail para contato, onde você encontra CDs à venda, onde você agenda palestras e por aí vai. Falando um pouco do seu histórico, também tem espaço para isso tudo no site, mas isso não é uma condicionante para divulgar, né? Se a pessoa quiser divulgar apenas o seu trabalho sem divulgar necessariamente a si mesmo, não tem problema. Tem gente que é mais reclusa, não está habituada a participar de festival, fazer palestra, e gosta só de divulgar a música ali, tranquilo e pronto. Então, não é uma condicionante. Também não é uma condicionante a questão da gravação ser feita em estúdio, porque a gente até lançou em 2017, 2018, a proposta do projeto Garagem Espírita, voltada para aquelas pessoas que no espiritismo a gente tem um acesso, né, uma aceitação inclusive muito pacífica da questão da intuição mediúnica, né, da inspiração. E essa inspiração não raro gera para o artista, né, para o trabalhador da música espírita, uma quantidade de músicas muito maior do que as possibilidades de gravação em estúdio. E deixar de divulgá-las por causa dessa limitação, porque ainda assim gravar o estúdio é muito caro e demora, né? E muitas vezes a pessoa produz mensagens musicadas num ritmo muito maior do que é humanamente possível trabalhar em seu estúdio. Então, deixar de divulgar essas mensagens apenas porque não passou pelo estúdio é uma coisa que seria um desperdício. Mensagem engavetada não serve para nada. Então, a gente criou esse projeto para que seja possível também divulgar a música espírita com uma gravação caseira, a voz e violão, né? Isso permite tanto que o jovem que está começando agora lance o seu material, quanto aquele músico de casa espírita e tal, possa também divulgar as músicas que toca habitualmente em sua casa. O acervo recebe acesso de outros continentes? Antes da pandemia, ele contava com aproximadamente 800 acessos, visualizações de tela inicial, né, por dia.
Depois da pandemia, já chegamos a ter alguns momentos com 2.000, 2.500 acessos num dia. As pessoas mais em casa acabaram transferindo a sua rotina espiritual e espírita para a internet por motivos óbvios. E a gente é acessado, sim, claro que a maioria do Brasil, cerca de 95, 96%, mas temos acessos dos países lusos, né, Portugal, Angola, Moçambique, tem até um acesso lá de Timor-Leste, que são os países que falam a língua portuguesa, né? Temos acessos de países como Estados Unidos, Espanha, Alemanha, que são os países normalmente brasileiros que moram lá e estão em busca de músicas para trabalhar nessas cidades, que as pessoas se mudam, mas formam uma espécie de movimento espírita nessa cidade. E é muito acessado também pelos países hispanos da América Latina, em especial a Argentina, a Colômbia e Peru. Tem muito acesso também para esses países. Maravilha! E para o download de canções, é necessário alguma condição? Ele é permitido independente de login também. A única condicionante a isso é a autorização do compositor, que ele pode autorizar somente a audição do arquivo ou autorizar também para baixar a música, mas aí é uma decisão do autor que não nos compete discutir e apenas aceitar. E essas canções disponíveis para baixar possuem alguma indicação para isso? Quando a música está disponível para baixar, ela tem um íconezinho de uma seta para baixo, que é um íconezinho já conhecido para download mesmo. Que bom! Mas voltando à sua trajetória, Gabriel, além de músico, você traz uma veia poética. E essa poesia parece ser anterior à música, é isso mesmo? A poesia, ela foi uma influência mais familiar mesmo, né? Por quê? Porque eu sou de 84, mais ou menos com 11, 12 anos, eu comecei a passar as férias de verão na casa da minha avó, numa cidade próxima aqui do litoral, chamada Marataízes. E o meu avô, que desencarnou em 90, ele era poeta, publicou alguns livros, né? Deixou uma quantidade imensurável não publicada, inclusive 2 romances, que não cheguei a ter acesso, até porque eu era novo, né? Mas eu comecei a me interessar pela poesia lendo as poesias dele, né? E, além disso, a partir daí eu comecei também a rabiscar algumas coisas e tal, até que chegou um momento, por volta de 99, 2000, que eu começava a escrever bastante coisa e, à medida que eu fui adentrando a doutrina espírita, né, que foi mais ou menos nessa época de 2000, 2001, a temática da poesia foi se adequando a esse novo momento, né, da pessoal, de contato com a cultura espírita, de transformação pessoal mesmo, né? A partir e aí que aconteceu que hoje em dia o tema é basicamente doutrinário, autoconhecimento, reforma íntima, né? Que são temas associados, mas quando eu vejo a obra que meu avô deixou, ele que foi tão um dos fundadores da Academia de Letras aqui da cidade, de Cachoeira, e mais recentemente eu tomei conhecimento da obra do meu bisavô, dentro do movimento espírita, inclusive ele foi colaborador das edições do Reformador por volta de 1917 a 1925, mais ou menos. Eu vejo que para ser poeta eu tenho que caminhar um cadinho mais, eu tenho um pouquinho mais de chão pela frente, porque é de uma riqueza que eu fico assim impressionado e eu não me considero assim nesse patamar, né? E outra coisa interessante que eu descobri recentemente também é que a minha bisavó, o bisavô que colaborou foi o Luiz de Oliveira, o meu avô aqui da cidade, Solimar de Oliveira, e a minha bisavó, esposa do seu Luiz,
também chegou a colaborar com um reformador. E eu descobri recentemente que tem uma música assinada por ela naquela coleção da FEB, da tia Vilma. Ela se chama Ipoé de Oliveira. Então, no meio daquelas músicas da tia Vilma, tem uma da minha bisavó também. Achei muito interessante quando vi isso. E é interessante porque foi uma coisa que eu tive acesso recentemente. Ninguém da minha família me passou isso aí, mas eu estava pesquisando e tal, as questões, e vi lá, no site da própria FEB, que o meu bisavô estava lá com uma biografia, falando, foi colaborador da revista do Reformador. Eu cheguei, foi? Aí eu comecei a pesquisar. Acabei descobrindo também que ele foi um fundador de um centro espírita em Minas Gerais, Juiz de Fora, em 1901, Centro Espírita, Humildade, Caridade e... meu Deus, agora fugiu o nome, mas é o mais antigo da cidade. E é um dos fundadores da Academia Mineira de Letras. Então, eu gosto de escrever poesia, mas para me considerar um poeta mesmo, eu tenho que puxar um pouquinho mais de peso. E você compilou esse trabalho de alguma forma, ou é daqueles que vai engavetando tudo apenas para deleite próprio? Isso é bastante interessante, porque eu fazia esse processo de engavetamento mesmo. Só que, por ocasião de não me lembro o que motivou eu mostrar as poesias para essa pessoa, uma professora de geografia, inclusive, acho que é geografia que ela ministra aqui, mas que é escritora também, tem uma vasta cultura, membro também da Academia Cachoeirense de Letras, chama-se a professora Ariete, né? Católica, praticante, bastante devota. Eu mostrei os escritos para ela gostou e falou assim, vamos publicar. Eu falei, não sei, não alimento esperanças e tal, de publicar, nunca me passou pela cabeça. Aí ela falou uma coisa bastante interessante, que se eu não soubesse que ela é católica, eu juraria que ela é espírita. Mas como eu sei que ela é católica, ela falou assim, então se dá seu jeito de deixar isso disponível ao mundo. Porque depois que sai, depois que surge, não é mais nossa, é do mundo. Aí eu cheguei, tá na hora. Aí a partir daí eu comecei a divulgar tanto no Facebook, numa página lá, acho que está Gabriel Poesias, e no Instagram, Gabol, Gabriel de Oliveira, Poet, que é poeta em inglês, sem o A. Depois que eu passei a colocar as poesias online, eu tenho falado para todo mundo que se interessar que a partir do momento que eu coloco online é domínio público. Quem quiser trabalhar com alguma poesia dentro da doutrina espírita ou mesmo gravar em forma de música tem total autorização. E para que pudéssemos conhecer alguns desses versos, eu ousei interpretar 3 deles. Rota de passagem. A transitoriedade da evolução, em nosso emaranhado de história, experiências em eterna redenção, são linhas tênues de nossa memória. Cada segundo em uma nova chance de buscar novas lições e crescer. A transformação sempre ao alcance das mãos da fé, do amor, do viver. Teias de sentimentos do passado distante noutra vida livres, deixam marcas e cicatrizes. Em nosso arcabouço retratado, temos a sabedoria para seguir e sempre joio do trigo distinguir. Tarefeiros, seareiros da sincera abnegação, de si mesmo em prol da caridade,
seres iluminados pela redenção, que cerceiam o mal da humanidade. Não há distinção de servidor, a cada um vale seu condão. De tarefas em gotículas de amor, são semeadores da transformação. Seareiros, luzes do Divino Mestre, identificados pelo exemplo em vida, buscando amar de forma desmedida. Anjos em experiência terrestre, na tarefa do bem para semear. Cada em sua missão, o verbo amar. Persistência. Em tempo de angústia e injustiça, todos nós pensamos em desistir. O desânimo é algoz que atiça. Levantes contra a vontade de seguir. É preciso seguir os ensinamentos, manter os pés entre as pedras, do caminho cheio de desalentos, mas com as sempre rígidas regras. Seguir no trabalho é fundamental. Trabalho incompleto não é ofício, é energia inócua, mero desperdício. Se há a tarefa, levemo-la ao final, que o arado seja fardo pesado, o bom serviço é sempre terminado. Gabriel, vamos falar de outro projeto ambicioso, que foi o primeiro Festival de Música Espírita virtual, ocorrido em dezembro passado. Um desafio e tanto para coordenar inscrições, aparato técnico, equipe reduzida e várias dezenas de autores do país e do exterior. Conta pra gente essa experiência que deu tão certo. O Festival de Música Espírita que foi organizado foi uma junção de esforços, né? Que contou com o IDEAC, que é o Instituto de Difusão Espírita Allan Kardec, da cidade de Campos dos Goytacazes, o Estúdio Harmonia, na figura do João Vitor Ferreira, de Itaperuna, e o Acervo Espírita, no caso, na minha figura aqui de Cachoeiro Itapemirim. Né? Como que surgiu a ideia? Eu já organizava aqui na cidade, chegamos a organizar 8 edições presenciais, mostras de música espírita. Apenas mostras mesmo, não tinha nenhum tipo de competição, no caso. O João Vitor também fazia esse tipo de evento em Itaperuna. E o Antônio Carlos, que a gente carinhosamente chama de Abobrinha, ele fazia isso na cidade de Campos dos Goytacazes. Só que chegou 2020, em função da pandemia, nenhum de nós três pôde realizar esses eventos. E a gente pensou, o que a gente poderia fazer? Eu estava querendo fazer alguma coisa em razão dos 10 anos do Acervo Espírita, mas não tinha exatamente como, não tinha em mente como seria isso. Tá? Aí eu, conversando com o João Vitor, ele passou a ideia, que ele estava conversando com a Abobrinha, e a gente resolveu pensar se poderia fazer alguma coisa juntos. Né? E aí, né, como o Abobrinha, o IDEAC, vamos colocar assim, já tem toda uma proposta de divulgação da doutrina espírita, de transmissão compartilhada com diversos canais, coube a ele a parte tecnológica, né, de transmissão, de reprodução, de distribuição de sinal, que foi feita de forma primorosa. Sem o IDEAC não teria como fazer da forma que foi feito, que foi um trabalho de muito empenho deles. O João Vitor, com a expertise que ele tem enquanto produtor musical, ele passou o som de cada música, dando dicas do melhor equipamento e por aí vai. Porque era uma proposta de apresentação ao vivo pela internet. E a maioria das pessoas sabe ligar o equipamento para tocar na casa espírita, para tocar no show, mas a internet tem pegadinhas, né? Então, foi um movimento necessário, que foi bastante difícil para quase a totalidade das pessoas. Essa migração de ligar o equipamento ao vivo e ligar para tocar na internet foi um desafio que
foi, sim, impactante para quase a totalidade dos convidados. Tá? E a minha parte, por causa do acervo espírita, seria uma seleção dos músicos que seriam convidados, por causa desse contato, para divulgar já o material que eu já tinha em razão do site. Nesse momento, eu propus a possibilidade de, ao invés de simplesmente chamar, né, aqueles músicos que já rodavam na nossa região, né? Ao invés de, pô, eu sou do Espírito Santo, os outros dois são do interior do Rio. Ao invés de simplesmente chamar aquele pessoal que a gente já chamava sempre, né, para os nossos festivais locais aqui, eu digo chamava sempre por quê? Porque você fazer um evento presencial tem todo um custo de transporte, de hospedagem, então não dá para ficar chamando gente do outro lado do mundo. O movimento espírita não tem dinheiro para isso, né? E até porque isso a gente não pode simplesmente convidar e vamos embora, vamos ver o que acontece. Tem todo que uma responsabilidade com aquela pessoa que se convida, né? Eu falei, pessoal, poxa, vamos tentar trazer pelo menos um representante de cada estado brasileiro. Aí eu fui peneirando, pesquisando e tal. Tivemos gratas surpresas, coisas que nem eu conhecia na época, né? E tivemos também alguns músicos brasileiros, né, mas que estão morando no exterior, Portugal, no caso o Edson Santiago, que tem um trabalho muito bom nas concafras aqui do movimento Horta de Souza, que é um movimento não só brasileiro, mas também da América Latina toda. E tem também a Ana Rita e o... Ai, meu Deus. Ana Rita e Daniel, que estão morando em Pittsburgh, nos Estados Unidos. Tem o Beto Cabral, que quando morava no Brasil fez um trabalho muito interessante com uma banda chamada Espírito da Terra, que fazia um rock progressivo bem interessante, que agora está morando em Denver. E tem também o pessoal do BSS Harmony, que está morando em Pompona Beach. Então, acabou. E o interessante é, inicialmente a gente ia fazer um festival de 3 dias e 40 músicos. Só que essas vagas ocuparam-se em 24 horas. Aí a gente acabou estendendo até chegar no formato que foram 8 dias e 72 músicos. Foi uma coisa assim, uma loucura. Muito complicado de fazer. Mas foi um sucesso. E o que me chamou a atenção foi a qualidade sonora nas transmissões. Excelente. E olha que carregamos um estigma no movimento de posturas estilo deixa assim que ninguém repara. Ou tá bom, dá para entender. E vocês mostraram como fazer um evento com a qualidade que o movimento espírita merece. Nada de mais ou menos. Foi um trabalho de muita consideração e apoio aos participantes. Tem uma frase que me foi dita pelo Júnior Vidal quando a gente participou ao mesmo tempo da equipe de música lá da Comerge. Eu estava aprendendo a tocar violão, né? E como todo mundo está aprendendo, não sabe fazer aqueles acordes em sétima, nona, aquela coisa toda, né? Eu falei com ele, pô, Júnior, precisa complicar tanto? Dá para fazer mais simples, não? Aí ele falou, Gabriel, simples não é simplório. Eu falei, opa, ok, mensagem compreendida. E a partir daí, a gente tem aquela coisa. A gente não pode exigir de todo mundo um nível de profissionalismo que muitas vezes não depende apenas de estudo, mas depende de investimento financeiro. Mas, de outra forma, a gente também não pode ser desleixado, né? Então, se a gente sabe que pode ser feito de uma forma melhor, por que a gente não vai fazer? O que eu quero dizer com isso? Poxa, num festival, na proporção que ele tomou, a ponto de ser transmitido ao mesmo tempo em 25 canais, inclusive pelos 3 canais da própria FEB TV, a gente não poderia simplesmente botar a pessoa, toca aí. Entendeu? Por quê? Bom, não é você que você está divulgando apenas. Tá, claro, é você também. Mas você está divulgando a doutrina espírita, você está divulgando
Jesus Cristo, e você está divulgando todo um movimento religioso. Se isso não merece uma atenção especial, se isso não merece que você dê o melhor de si, o que é que vai merecer? Então a gente desde cedo falou, olha, nós vamos transmitir através do StreamYard, é um programa que tem algumas pegadinhas, é importante comprar um microfone assim, 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 assado, é importante não usar celular, iPad, etc., porque tem uma incompatibilidade, eles pioram a qualidade do som. Então, dentro das possibilidades de cada um, né, a gente foi se adaptando também à necessidade e às possibilidades do local e financeiras de cada participante também, de se fazer o melhor possível, extrair o melhor possível de cada um. Por quê? Porque a gente sabia ali que muitas pessoas estariam no nível profissional, que não poderia ser atingido por todos, por motivos óbvios. Mas cada pessoa poderia extrair o melhor de si. E a gente conseguiu, de certa forma, um resultado bastante igualitário, bastante uniforme. E isso foi interessante, porque a gente conseguiu, de certa forma, mostrar que dentro da doutrina espírita tem compositores talentosíssimos, músicos competentíssimos e que mostram um trabalho de primeira linha que serve não só para a divulgação da doutrina, como uma ferramenta incomparável de consolação e equilíbrio. Então, não há que se colocar mais a arte espírita como um todo numa postura de coadjuvante da divulgação e do trabalho espírita doutrinário, como foi feito durante décadas, que foram desbravados por alguns heróis nossos, vamos dizer assim. De acordo. Tenho em mim que vocês mostraram que o movimento espírita pode ir além das tradicionais formas de comunicar a doutrina, ir além da ritualística presencial, não para substituir, mas para ampliar. Primeiro, a cada dia que passa a vida fica mais corrida. Os horários de cada pessoa, né, se tornam cada vez mais imprevisíveis e muitas vezes as pessoas simplesmente não conseguem equalizar sua agenda de trabalho, sua agenda familiar com a frequência a uma casa espírita. Por vários motivos. Ou porque às vezes você até consegue se colocar num horário que tem uma casa espírita aberta. Mas a gente vive num país muito violento. Então, às vezes, a pessoa fica com medo de sair de casa. Como é que a gente bota, vamos colocar assim, um casal de idade, às vezes, para ir a pé numa casa espírita à noite? É um risco. Então, as pessoas acabam ficando com medo e se afastam da doutrina espírita. Outro ponto interessante é o seguinte. O advento da tecnologia, né, virtual permitiu duas coisas. Uma, que cada trabalho realizado ficasse gravado. Ou seja, hoje nós temos um conteúdo bastante robusto disponibilizado no YouTube, né? E um outro ponto é a divulgação da própria doutrina espírita. Primeiro, para aquelas pessoas que se afastaram, né, por motivos vários. Seja pela questão do tempo, seja a questão da periculosidade de se ir para um determinado templo. Porque é aquela coisa, nós estamos numa religião que conta com 3 a 4% da população. Então, o número de casas espíritas nem pode ser comparado ao número de igrejas católicas e evangélicas na cidade. Então, algumas cidades simplesmente não têm uma opção, vamos colocar assim, segura para as pessoas irem à noite. Essas pessoas puderam voltar a frequentar o espiritismo através da internet. E, além disso, permitiu uma questão bastante interessante, que é a seguinte: muitas pessoas que não eram adeptas do espiritismo, não se consideram espíritas, continuam não se considerando, diga-se de passagem, estão acessando esse conteúdo espírita e assistiram o festival. Por quê? Porque, especialmente nas cidades menores, ainda tem aquela questão do: nossa, e se a pessoa da minha igreja me vê entrando na casa espírita? Bom, online você está em casa, ninguém vai ver. Ninguém vai ver que você está assistindo o programa espírita. Então, é uma ferramenta
que o espírito aprendeu a utilizar, que ele não utilizava antes da... Algumas exceções, naturalmente, mas ele não utilizava antes da pandemia, se viu obrigado a aprender a utilizar, assim, em tempo recorde, né? E é uma ferramenta que não pode ser descartada quando as coisas voltarem ao normal. É uma ferramenta que veio para ficar, porque ela levou o espiritismo a novas pessoas e levou o espiritismo de volta àquelas pessoas que se viam impossibilitadas de ir a uma casa espírita. Então, é um movimento que pode e deve coexistir com o movimento presencial. Perfeito, meu caro. Isso mesmo. Eu quero voltar ao site, mas antes vamos mostrar sua participação no festival junto com a sua esposa. Ei, você que está tão triste assim, não se sinta diminuto mais. Sua força vem de algo além. Se permita, alcance, suas mãos irão tocar a luz. Somos filhos de mesmo Pai, criados com amor, somos iguais. Nas linhas dessa linda evolução, divina centelha levante, não perca a chance, brilhe ainda mais. Siga amando a si mesmo e servindo ao bem. O trabalho te espera, confia e vai. O perdão regenera e alivia a dor. A ação pede a hora para jamais. Somos filhos de um mesmo Pai, criados com amor, somos iguais. Nas linhas dessa linda evolução, se permita, alcance, suas mãos irão tocar a luz. Siga amando a si mesmo e servindo ao bem. O trabalho te espera, confia e vai. O perdão regenera e alivia a dor. A ação pede a hora para jamais. Siga amando a si mesmo e servindo ao bem. O trabalho te espera, confia e vai. O perdão regenera e alivia a dor. A ação pede a hora para jamais. Que beleza! Me ocorreu mencionar do acervo espírita uma característica muito importante, que é documentar o trabalho de precursores da música espírita, como Cabete e Senira Pinto, que você disponibiliza no acervo, certo? Busca também fazer esse resgate histórico. Por quê? Não é uma questão simplesmente de gosto pessoal. Claro, isso influi. Claro que influi. Mas hoje a gente vê, poxa, o festival foi feito e deu certo, deu muito certo. Mas existe todo um movimento favorável a isso hoje. Tá? A gente não pode negar esse fato. Quando personagens como João Cabete, como a Senira Pinto, como Leopoldo Machado, como aqueles compositores, o Nelson Querensky e o Olídio Castro, que comporam o hino do Espiritismo, estavam tentando trabalhar música espírita pela primeira vez, a música espírita, na maioria das vezes, era considerado uma coisa de obsidiado. Não tinha aceitação nenhuma. Nenhuma.
Então, quando a gente vê, aí eu vou parar para citar, né, no caso, especificamente o João Cabete, que foi dessa época o maior compositor, sem dúvida nenhuma. A gente vê que ele traz para o tema espírita um movimento de seresta, né? Não à toa ele foi chamado seresteiro do Evangelho. Então a gente pega letras muito profundas que refletem a realidade daquelas pessoas que estão muitas vezes desesperadas em busca de consolo, num ritmo bastante popular da época, e traz para a doutrina espírita. É aquela coisa, ele certamente enfrentou diversos percalços e resistências para fazer isso. Mas ele fez, perseverou, influenciou. Eu me lembrei até agora de um outro nome muito, muito bom do Rio de Janeiro, chamado Luiz Antônio Mileco. E a gente simplesmente, porque esse material não foi feito em CD, não foi feito, e foi feito há muito tempo atrás, de uma forma que hoje a tecnologia se às vezes se arvora numa pretensa arrogância em falar, porra, é mal feito. Não, não é mal feito. É da época, né? Então, até separei aqui uma letra do Cabete que a gente observa o seguinte, a música Fim dos Tempos. Aqui, ó. Afastar do mundo a guerra, o chacal devorador que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor. Há gemidos de aflição, já não há mais primaveras. Criancinhas pedem pão, homens lutam como feras. Muitas vezes as pessoas, inadvertidamente, ouvem essas músicas e falam, poxa, mas é depressivo. Não, não é depressivo, é real. Muitas vezes a música espírita chega a uma pessoa que já perdeu completamente de esperança de tudo. E ela chega, se identifica e pensa assim, poxa, mas há esperança. Tanto é que o refrão é, vem Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem Senhor, vem perfumar corações. Exterminar a dor e fazer calar os canhões. Ou seja, ele leva a poesia dele a uma realidade crua, onde você certamente vai encontrar alguém naquele estado de desespero, de aflição, mas mostra que através da prece as coisas podem ser melhores. Então, você pegar essa riqueza poética e não resgatar, sendo que ele lutou tanto para inserir isso na doutrina espírita, seria um desrespeito à memória do compositor. Seria um desperdício à história do espiritismo, porque se a arte espírita existe hoje, ela foi influenciada por essas pessoas. Os compositores de hoje foram influenciados por essas pessoas. Então, não, a gente tem que fazer um resgate histórico, sim. Uma questão que acontece muito é que a música espírita, como tudo no movimento cultural, tem suas modas, né? Uhum. E junto com as modas, seus preconceitos. Então, no início, por que também, um dos motivos, com certeza, eu não estava lá presencialmente para afirmar categoricamente, mas analisando, a gente consegue chegar nesse estado de percepção. Por que o músico espírita, a começar pela época de João Cabete, foi tão rechaçado? Porque existia, né, uma interpretação, a meu ver, pessoal, equivocado, de que a música espírita teria que ser necessariamente uma música erudita. Olha, pode até ser, mas a gente precisa entender o seguinte, quando Kardec fez a codificação, né, através dos espíritos superiores, e entrevistou Rossini, entrevistou Mozart, ele entrevistou também aquilo que fazia parte do mundo em que ele vivia. Em Lyon, em Paris, você tinha basicamente dois tipos de música. A música erudita, da alta sociedade, e a música que tocava nos cabarés da vida. Ou seja,
você não tinha nem a riqueza cultural da América do Norte, nem a miscigenação musical do Brasil, essa riqueza que nós temos aqui. Você tinha uma coisa bastante restrita, que era o eruditismo musical da alta sociedade, a qual Kardec pertencia. Né? A do professor, o estudioso, dos centros acadêmicos e por aí vai. Né? Então, se ele tinha dois grandes exemplos, é óbvio que a opção do contexto seria apresentar música erudita. Ah, mas foram os espíritos que trouxeram essa concepção. Ora, eles tinham que trazer também aquilo que Kardec pudesse entender. Se eles trouxessem o jazz da América, Kardec não ia nem reconhecer. Porque o jazz chegou na Europa depois da Primeira Guerra Mundial. Então, foi totalmente posterior. Então, o que acontece? Com essa imagem que foi carregada pelos espíritos durante tempo, de que a música elevada é a música erudita, a música clássica, todo mundo que tentou fazer um movimento mais popular foi, a princípio, rechaçado, criticado e condenado previamente. Então, por isso mesmo, a gente deve muito aos desbravadores como João Cabete e Sideira Pinto, por exemplo. Depois disso, a gente tem também a questão da... Aí a gente teve o violão permitido. Né? O violão permitido, começaram a surgir os temas mais voltados para a doutrina, e criou-se também um conceito de que a música espírita era um voz-violão, quando muito um piano e um violão, e num ritmo bastante específico, que não se enquadrava como MPB, não se enquadrava como pop, era música espírita. Né? A gente tinha essa questão musical. Porque, apesar do excepcional trabalho de João Cabete, que trouxe a seresta para o movimento espírita, ainda restava a questão de que ritmos mundanos poderiam trazer prejuízo pela vibração que eles emanavam, por aí vai. Só que eu te pergunto, o que são os estilos musicais? Não são a linguagem musical percebida por aquelas pessoas que se identificam com esses ritmos? A mensagem espírita não pode ser levada a outros ritmos, enquanto letra, para que ela faça parte do mundo dessas pessoas? Então, por que restringir, né, a música espírita a um determinado estilo erudito, que no Brasil, talvez nem 1% das pessoas seja adepto e ouça cotidianamente? Até porque a música erudita, não raro, é instrumental. Ou seja, não é uma boa divulgadora do espiritismo, uma música instrumental. Serve para muitas coisas, mas como divulgadora de ideias, talvez não. Durante um tempo, abandonou-se a ideia de Cabete de trazer a música espírita para os ritmos populares. E depois de um tempo, agora isso está mais popularizado, que resolveram trazer de novo, sair especificamente dos corais, sair da voz e violão, sair das cantigas, das paródias de outras músicas populares, e compor mesmo, né? Isso é um movimento que é de 2005 mais para cá, 2010 mais para cá, né? Onde se colocavam temática espírita na MPB, no blues, no rock. Aí a gente tem no interior de Minas e mais para a região do Goiás, tem um sertanejo. Se a gente der uma viajada pelo São Paulo, tem o samba de break, tem a bossa nova. Se a gente for mais para a região sul, a gente tem toda aquela musicalidade da região dos Pampas, né? Aquela música europeia, que eu não sei exatamente o nome, mas é uma coisa maravilhosa. A gente tem essa influência lá também. Se você buscar a riqueza cultural do Nordeste, você já tem música espírita em frevo, shot, chachado, forró, já tem em axé. Ou seja, claro, a gente tem que observar
a ocasião em que essas músicas podem ser usadas, né? Porque nem todo tipo de instrumentalidade combina com todo tipo de ambiente. Mas isso aí é uma coisa. A outra é você proibir a divulgação em ritmos mundanos. E por que só para completar a questão, por que eu mesmo sendo um divulgador da música, falo que nós temos que ter muita precaução na hora de tocar determinadas músicas dentro do centro espírita? Porque uma coisa, e eu não falo isso de forma alguma como uma crítica, tá, às religiões, mas uma coisa é você ter uma missa, um culto evangélico, que tem a fórmula muito próxima das cerimônias do Islã, por exemplo. E não estou falando isso de nenhuma forma prejudicial, mas que é uma forma bastante metódica, ritualística, e que contém as repetições naturais e as repetições de frases. Ou seja, você é totalmente um louvor, uma questão onde você está num ambiente que tem uma formalidade e um formato pré-estabelecido. Você não é levado ali necessariamente para estudar conceitos e fazer novas percepções. Você está ali muito mais para perceber conceitos existentes e refleti-los para si mesmo. Isso é uma coisa. Então, se você coloca numa missa ou num culto evangélico uma banda com uma bateria, aquela coisa barulhenta e tal, um rock e tal, que eu gosto muito, mas acho que não combina com uma casa espírita a priori, como antecipação, uma palestra, por exemplo, você não atrapalha tanto. Por quê? Porque você não está ali para estudar, necessariamente. Agora, a doutrina espírita tem um formato de palestra, de estudo, muito semelhante ao judaísmo, que é bastante analítico, bastante denso. E aí, quando você coloca uma música que tenha informação demais, instrumental demais, você acaba prejudicando a cognição e o raciocínio das pessoas depois. No espiritismo, pode ser prejudicial, mais do que em outras religiões. Então, algumas músicas mais trabalhadas não seriam interessantes antes de um estudo, antes de uma palestra, porque tirariam a atenção das pessoas. Não é uma questão de preconceito, é uma questão de informação. Sem dúvida, ainda há um longo caminho a percorrer. Meu caro Gabriel, nosso tempo se esgota, mas quero ressaltar minha profunda admiração e respeito à sua dedicação à arte espírita, o carinho e despreendimento com os quais você abraça a música e os músicos no movimento. Gratidão imensa por ter aceito o nosso convite para essa manhã de reflexão tão relevante sobre arte e espiritismo. Eu agradeço a oportunidade, com certeza, né? Tanto do seu convite, a quem eu posso dizer que sou fã pelo seu trabalho, que eu sou um admirador muito grande do seu trabalho, exatamente pelo aquilo que a gente acabou de falar, da variedade que você coloca na sua música, a quantidade de idiomas musicais que você fala. Então, acho isso muito rico. Então, estar presente para um bate-papo com uma pessoa que tem essa riqueza no trabalho da música espírita já é um privilégio. Segundo, me colocar à disposição, né, para qualquer evento futuro. Vamos colocar assim, exceto se for para discutir o que é a música espírita, porque senão a gente vai precisar de mais 5 encarnações, tá? E sem consenso. Mas eu me coloco à disposição e fico muito honrado com a participação. Um privilégio para nós, meu caro, ter nos trazido esse olhar tão amplo e profundo sobre a arte que abraçamos e queremos efetiva em benefício dessa maravilhosa doutrina. Se cuida, meu caro. Fica com Deus. E nesse momento dos artistas do amor,
peço sua especial atenção para a Casa de Acolhimento Portal do Sol, da cidade de Espera Feliz, Minas Gerais. E eles esperam, literalmente, qualquer ajuda que possa impedi-los de encerrar suas atividades. Fiz contato com a instituição, oferecendo este espaço, e ouça o retorno que tive da única pessoa hoje responsável por essa obra de amor. Ô, meu amigo, muito obrigado, viu? Deus lhe pague a atenção e o cuidado. Olha, quero sim, quero mesmo, viu? Estamos vivendo dias muito difíceis, muito difíceis. Eu tive que dispensar o único funcionário que a gente tem, porque ele não tem condição de pagar, e eu estou fazendo tudo. Éramos eu e ele, eu estou fazendo tudo agora. Diminuímos o número de acolhidos, uma casa grande para colher de 20 a 30 acolhidos, estamos com 5, porque a gente não está dando conta. Graças a Deus o outro chegou com as cestas básicas, nossa despensa está cheia. Mas a gente leva eles no médico, a gente leva no AA, a gente leva na igreja, a gente arruma medicação que a gente não pode conseguir através da farmácia popular, a gente tem que comprar, porque às vezes não tem família, às vezes a família não tem condição de ajudar. E a gente faz o que a gente pode, tá? A gente tem lutado para manter a instituição, estamos fazendo uma modificação de estatuto, em que a gente mais para frente poderá fazer convênios e esse tipo de coisa, mas até agora a gente não consegue. A gente vive de doações, tá? E é uma situação muito complicada mesmo. Eu fico para lá e para cá, tenho feito de tudo e tenho acionado amigos queridos aqui que têm ajudado a gente para a instituição não parar. Mas, vou ser sincero, essa pandemia, se ela não acabar, vai ficar muito complicada a situação, viu? Meus caros, como disse Dr. Bezerra de Menezes, solidários seremos união, separados seremos pontos de vista. Estes são os caminhos. E para você que esteve conosco até aqui, minha profunda gratidão. E te espero no próximo domingo, para mais uma manhã de reflexão e arte, aqui pela TV Espírita Nosso Lar. E deixo você refletindo a semana com uma frase de Camille Flammarion. É o nosso espírito que pensa, que quer, que ama, que procura, que resolve. Não é a nossa carne molecular cerebral. Somos todos cidadãos do céu. Pensa nisso. Boa semana.